Bom dia, Sueli. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos com os acordes que nos lembra o nosso café com o Evangelho. E aqui temos a Leila já chegando com o café, para que não pareça que seja fake, né? É muito autêntico, né, Leila, esse café? Porque não existe aqui o café do faz de conta. Leondina, nosso cordial bom dia, minha irmã. A Leila vai assinalar para quem está aí pelo Instagram. Bom dia a todos. Oi, Cristiane. Tudo bom, Cristiane? Leila, você vai ter que chegar um pouquinho mais para cá. Ou posso fazer isso também. Não, você pode colocar. Melhor? Não é assim que tem que fazer? Não. Assim, ó? Pode ser assim também. Fique à vontade. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos. A Leila nos fez uma proposta desafiadora, né? Nós falarmos sobre alguns expoentes do movimento espírita, como foi e é o nosso querido Francisco Peixoto Lins. É realmente um grande desafio, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? Exatamente. Nós já estamos gravando para os nossos canais do YouTube, para os nossos canais do Telegram. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. Olambra é uma cidade no interior de São Paulo. Então, nós damos bom dia a todos os amigos que vêm todas as manhãs compartilhar conosco desse Café com o Evangelho, mandando um abraço para o Sérgio Luiz, para o Hélio, Lisa, para o Pedro Balalai e todos esses amigos que vão chegando, vão se aconchegando, mas nós convidamos os amigos dos dois planos da vida, para que eles possam estar conosco. Um abraço para a Lucileia, também eu acho que pela primeira vez aqui no nosso café. Sintam-se à vontade, aqueles que não gostam do café podem preparar um chazinho, uma fruta, um suco, mas o mais importante é estarmos juntos. Nessa manhã, nós fazemos o nosso café todo de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Aos sábados, nós fazemos o nosso Evangelho da Família, também às 10 horas, e no domingo, o Evangelho no Lar. Então, de segunda a domingo, quem desejar pode compartilhar conosco sempre das nossas manhãs, que será uma alegria muito grande. Mas como o Roberto estava falando, essa semana nós começamos a falar do Peixotinho. Francisco Peixoto Lins, um grande médium de materialização, receitista, médium, que através do auxílio dos espíritos, dos amigos espirituais, Sheila, Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros, ele curou a muitos nas reuniões de materialização, porque o objetivo dessa reunião era visando a cura das pessoas. Mas ontem nós falamos, quando o Peixotinho nasceu, ontem falamos sobre o casamento dele com a Benedita, com a Baby, os 9 filhos que Peixotinho teve, fora todos aqueles filhos aos quais ele acolheu no coração, na residência. Há relatos em livros publicados por aqueles que compartilharam ali o dia a dia com ele, inclusive um se chama Materializações do Amor, agora me foge o nome do autor, mas depois eu digo.
E então esses relatos vão contando. Uma das filhas dele conta que eles acolhiam as pessoas ali ficavam. Quando eles moravam em Macaé, porque o Peixotinho, como militar, ele era muito transferido. Mas o período ali em Macaé, até hoje, eles têm a casa lá, e chegavam pessoas enfermas, às vezes madrugada, a mãe chamava, 9 filhos, chamava um daqueles sorteados, ou mais de um, dependendo de quantas pessoas chegassem, e dizia: meu filho, minha filha, aliás, eles tinham um filho, e eram 8 meninas e um menino, levanta que tem uma pessoa aí que precisa dormir. E eles levantavam, imagina, hoje em dia cada criança tem sua cama, seu quarto, tudo, né? Seus eletrônicos. Minha filha levanta, madrugada, criança dormindo, que tem uma pessoa aí precisando da sua cama. E às vezes elas humildemente ainda diziam assim: mamãe, eu posso levar o travesseiro? Porque com o travesseiro, pelo menos elas deitavam no chão, mas com o travesseiro já facilitava de dormir. Se tivesse a rede desocupada, melhor ainda. Mas uma das filhas conta que um dia os pais nem estavam em casa. Chegou um homem do Rio de Janeiro com a filha e com uma mala imensa. Elas levaram assim até um susto. Que isso, meu Deus, essa mala tão grande? E uma mala de roupas. E essa moça estava enferma, e ali, naquela residência, ela ficou durante 3 anos se tratando. 3 anos ali ficou. Então era assim, o lar de Peixotinho não era apenas aquele espírita, aquele médium. Era um lar verdadeiramente cristão, mas daquela forma como era o cristianismo primitivo. Não é verdade, Roberto? Essa senhora que a Lília se refere era portadora de um câncer, mas era um câncer muito forte, né? Muito agressivo. Né? Então demorou realmente muito tempo. O Francisco Peixoto Lins, ele costumava atender mesmo à distância. Às vezes, e nós fazemos isto aqui, não com os recursos de que ele, pelos dons mediúnicos que era portador, poderia fazer. Em escala menor, nós também irradiamos, vibramos para pessoas que estejam distantes, como fizemos, por exemplo, e fazemos semanalmente, mas ontem à noite, toda terça-feira. E o que chama a atenção nos procedimentos do Peixotinho primeiro era a disciplina, segundo era a entrega total mesmo, e terceiro, a compaixão. Era uma pessoa muito compassiva. E a dona Baby, a sua esposa, conta que em determinado dia ela estava nos seus afazeres domésticos, de repente vai procurar pelo Peixotinho e diz assim, aí o Peixotinho estava recolhido, né, deitado, e uma tabuleta assim: médium em trabalho. Era em favor de uma pessoa que tinha sofrido um AVC. E ela então automaticamente cessa o que estava fazendo e soma-se a ele, né? Então, era uma parceria, e certamente de muito, muito longa data. É muito interessante porque essa placa, ela foi, esse cartaz assim em cima dele, plasmado pelos espíritos, porque ele no próprio lar, ele atuava, fazia as reuniões de materialização num quartinho do próprio lar. Essa casa lá em Macaé, que se chamava o Grupo Pedro, ali ele trabalhava. Então, como o Roberto diz, está lá a Baby trabalhando, e quando ela entra lá no quarto, está ele lá, em estado de transe, e a placa em cima, porque para que ela pudesse saber, avisar os filhos, eles não fazerem barulho, e aí ela vai, pega o evangelho e fica ali dando a sustentação ao trabalho. Até muito interessante, a placa avisando: médium em trabalho, em benefício de fulano que sofreu um AVC, e ali eles fazem inclusive um trabalho
de reconstrução das células. Então, esse era um trabalho magnífico. E uma das filhas conta, porque o Peixotinho começou a mediunidade, nós vimos aqui, em adolescência a mediunidade eclodiu, e ele, através de Viana de Carvalho, ele foi educado, a mediunidade foi se educando, ele veio para o Rio, foi para o Rio de Janeiro, que ele era do Ceará, foi para o Exército, e essa mediunidade que ele foi trabalhando, foi sendo, com a ajuda dos espíritos, cada dia mais ele fazendo um trabalho melhor. Então ele trabalhava lá, fazia as reuniões num espaço, mas dentro do próprio lar. Então as filhas contam que às vezes elas crianças, para que elas ficassem quietas, não atrapalhassem a reunião, não fizessem barulho, espíritos se materializavam e ficavam brincando com elas no quarto, às vezes em cima do armário. Então ficavam ali brincando. Então ela, Dona Baby, com o Peixotinho, tinham recreadores, né? Espirituais para as suas filhas, né? Elas falam a Sheila era tão amorosa, a Sheila vinha, abraçava. Agora, e o José Grosso, Roberto? Gostaria de falar como que apareceu o espírito José Grosso na vida do Peixotinho? Então, José Grosso, de outras reencarnações, tinha sido um espírito assim, muito violento, né? E daí o nome grosso, grosso de grosseria. Então, era de uma atitudes atrabiliárias, ou seja, muito intempestivo. Entretanto, quando ele se manifesta pela mediunidade do Peixotinho, aí já é uma outra pessoa, um outro espírito, né? Mas eu queria depois, fazendo esse recorte agora, e lembrando que nós falamos ontem sobre as materializações. E realmente o Peixotinho ficou conhecido pelas materializações muito famosas, inclusive existem museus que têm as mãos plasmadas, uma delas do José Grosso, que a Leila acabou de citar, e outra de um outro espírito, mas isso em molde em parafina. Só é possível com efeito de materialização e para dar autenticidade ao fenômeno. E também aqueles chamados discos de vinil antigos, 78 rotações, eles totalmente entortados, mas sem quebrar. Então, como é possível? A gente sabe que um plástico, se você dobrá-lo, além da flexibilidade, que era o caso do vinil, ele quebra. E então não quebrava, e estava lá guardado. Mas aí a Leila vai falar um pouco mais aí sobre o José Grosso. É interessante, porque como que eles faziam, já que o Roberto falou da parafina, aquela parafina era fervendo, os espíritos colocavam a mão ali na parafina, às vezes até assim, entrelaçava, colocava ali e tirava. Então, o molde, quando esfriava, ficava aquele molde. No Grupo Espírita André Luiz, lá no Rio de Janeiro, que foi um centro, porque o Peixotinho fundou vários centros espíritas, um desses foi o André Luiz. Lá tem essas mãos em parafina, mas falando do José Grosso, depois eu vou, se der tempo, a gente fala das coisas que eles traziam de outros lugares. Lembra aí, porque senão daqui a pouco eu já esqueço. Okay. Mas o José Grosso, ele foi atendido nessa reunião do Peixotinho, um espírito ainda difícil, e ele se evangeliza. Quando ele muda aquela postura dele de obsessor para querer ser um trabalhador, mas ele ainda era um espírito muito rude, tanto que o nome era José Grosso, mas ele queria trabalhar. Então, o que o Peixotinho delega para ele de trabalho? Bom, já que você quer trabalhar, que aliás foi um trabalho de grande responsabilidade, porque o pai delegou o cuidado dos próprios filhos. Então, José Grosso diz para o José Grosso, ou melhor, o Peixotinho diz para o José Grosso: você então vai ficar responsável em cuidar das minhas filhas. E o José Grosso assumiu a posição com muita determinação. As meninas, né? Imagina 8 meninas, crianças,
e entrando vai crescendo, os anos vão passando, vai entrando na adolescência. Na adolescência, então... Inclusive, uma delas diz que quando ele chegava, ele era assim muito carinhoso, pegava ela no colo e rodopiava com ela assim no ar, os pés dela saíam do chão e ele rodopiava com ela. Mas aí ele tomava conta das meninas. E quando elas aprontavam alguma coisa na rua, antes delas chegarem em casa, pela José cara Grosso... do Peixotinho, ele olhava para ela assim, aí ela disse, já sei. Ele já contou tudo, o fofoqueiro, né? Aí elas disseram fofoqueiro, tomava conta mesmo. Mas elas falam que é um espírito assim que... Elas têm muito carinho, né, por tudo que ele representa, né, representou e representa na vida delas. Mas é muito interessante. Mas o que eu ia falar também, que nós falamos dessas... materializações, né, das mãos, e muita coisa assim. Às vezes, nas reuniões, eles traziam Sheila trazia muitas flores. Haja flores, né? O ambiente todo perfumado. Mas eles traziam outras coisas também, se lembra, Roberto? Sim, inclusive seixo, né, pedras vindo de regiões distantes, e depois isso tudo está no museu lá do... no André Luiz, né? No André Luiz. Pedras, e volto a lembrar, pela sua natureza geológica, comprovou-se que veio da Ásia. Então, trazer para impactar mesmo, ou seja, eram fenômenos mediúnicos de materialização, mas em todas as dimensões. Eu agora me recordei de uma senhora jovem, né? 19 anos, me parece. O nome dela era Ledinha. Era uma família abastada, pelos padrões da época. Mas, entretanto, ela trazia as marcas da hanseníase, da lepra. Então, ela vai lá na reunião de materialização, sabendo, né, dos feitos do Peixotinho, e diz que não queria mais viver, porque ela era portadora da hanseníase, e neste momento quem se materializa é a Sheila. Isso foi lá no André Luiz, no Rio de Janeiro. Isso. Aí ela se materializa e diz assim, Ledinha, meu irmão, não faça isso. Já é a terceira vez. As outras 2 vezes você fugiu, porque você agora está favorecida pelo esquecimento do seu passado. Mas esta hanseníase é um instrumento de superação das suas faltas de outrora. E veja bem, eu não estou morta. Aqui, como eu estou vivo, então, ela, Sheila materializada, e aí é tão impactante na Ledinha que ela fica assim, convencida e fala assim, eu não vou realmente pôr cabo da minha vida. E os pais dela, não internam, como era de praxe, ainda hoje afastamento das famílias, em colônias, né, apropriadas para os portadores da hanseníase, então constrói um quartinho para ela, né, numa área mesmo da sua propriedade, e lá ela fica isolada da família. Entretanto, e muito tempo depois, de vez em quando, aliás, o Peixotinho tinha notícias dela, eu procurava sempre. Ligava para ela. E era uma dificuldade para ligar naquela época. Mas, enfim, ele ligava, ficava sabendo das notícias dela, até que um dia ela falou assim, Peixotinho... Pelo telefone, eu agora estou realizada, pois eu estou cega e eu não consigo ver os lepromas que marcam de chagas o próprio corpo. E o Peixotinho, ele dizia que a maior cura que ele havia presenciado tinha sido essa cura, porque muitos ali se curaram do corpo. E essa irmã, ela não se curou do corpo, mas ela se curou da alma, que é a verdadeira cura. Porque 2 vezes ela já havia fugido pelas portas do suicídio. E ela consegue, através de Sheila, materializada, mas se utilizando do médium Peixotinho, que ela se tocasse, o coração fosse tocado e ela não cometesse novamente aquele equívoco, porque senão aumentaria novamente os seus débitos.
Vamos aproveitar, mandar um abraço para Tassimara, para... ali eu acho que é o Pedro, para Rita Maria, a gente já falou, Mara Fernandes, Vaninha, a Lusca, Sônia Lauriquer, mais alguém? Quem mais está tomando cafezinho conosco? Bom, gente, é tanta coisa linda nessa história desse médium. O exemplo que ele deu dentro do próprio lar, aquele exemplo de fraternidade, de aceitação, porque os filhos, o filho e as filhas contam, ele ali acolhia a todos, acolhiam mulheres ditas, mulheres da vida, mulheres equivocadas. Ele atendia ali no seu lar, oferecia o próprio leito para pessoas tuberculosas, para as pessoas com diversos tipos de enfermidade, e ele nunca teve receio que aquilo pudesse fazer mal aos filhos, no caso daquelas mulheres que pudessem desencaminhar as filhas. Ele tinha assim, os ensinos de Jesus foram tão introjetados nele que ele agia da maneira como Jesus ensinou. Porque Jesus foi muito criticado por se relacionar com os homens ditos de equivocados, aqueles cobradores de impostos, os publicanos, as mulheres de má vida. Então, Jesus, via todos como irmãos, que todos somos irmãos. E ali ele também tinha essa mesma atitude. E como nós falamos ontem, sempre com aquele apoio da primeira filha que havia desencarnado, a Araci, que se tornou um instrumento ali para toda a família, aquele instrumento de auxílio para todos. E inclusive ele também depois funda um centro com o nome Araci, em homenagem à própria filha. E uma das filhas dele, inclusive, ele deu também o nome, naquela época, ele deu o nome de Sheila, porque em plena guerra, se fosse colocar o nome de Sheila, poderia criar algum embaraço. Até porque era uma cidade pequena, né? Já existia em Macaé. E aí, quando ocorre o nascimento da filha, então ele... Mais uma filha, né? E aí ele dá-lhe esse nome, em homenagem à mentora, né? A Sheila, o espírito Sheila, só que com a pronúncia Sheila. E ela só passa, né? A Sheila só passa a se identificar como Sheila depois da Segunda Guerra. Depois que acaba a guerra, né? Depois que passa todo aquele momento. E por razões óbvias, cautelas, né? Porque ele era militar, era oficial do exército, né? Inclusive tinha ido combater na Itália. E a cidade pequenininha, mas por que botou o nome Sheila? Um nome alemão, e eles tinham todo o resto das forças aliadas, né? Os países tinham ojeriza, qualquer coisa que falasse que fosse alemão. Mas então nós ficamos já com o nosso limite de tempo, né? Ainda tem uns minutinhos ainda. Olha, eu queria só fazer uma recomendação a um livro, o livro chamado Na Madureza do Tempo. Esse livro é muito bom porque ele traz muitos detalhes que nós estamos aí passando, alguns, né? Muito poucos, mas ali tem muito mais riqueza, conteúdos para vocês lerem. Eu acho que uma biografia riquíssima do Peixotinho. E nós temos aí 2 filhos deles ainda vivos, né, Lília? Tem vários ainda. Mas sobretudo a Alcione, que ela nos dá muito relato, e o único filho que ele teve, né? Mas a Baby que já desencarnou. Isso. Mas amanhã nós vamos continuar falando ainda de Peixotinho, tem tanta coisa, o encontro dele com Chico Xavier, como que ocorreu esse encontro, os lugares que ele morou, os alertas dos espíritos para evitar que ele pudesse sofrer, ele ou a família, algum tipo de acidente, alguma coisa assim. Amanhã a gente continua
Hoje é quarta-feira, nós convidamos a todos às 20 horas para o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós faremos, como temos feito todas as noites, a nossa vibração e radiação, o passe magnético espiritual, a magnetização das águas, a distância. Então, todos que queiram participar nesse momento para serem beneficiados ou por algum ente querido. E amanhã, às 10 horas da manhã, a gente continua. Quem está chegando agora, que ainda não conhece os nossos canais, nós temos o canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. E temos também o nosso canal no Telegram, que é o SEAC Olambra. Junto podemos muito. Então entre lá, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem o momento. Está crescendo o número de inscritos, né? Está crescendo. Graças a vocês. Né? O momento é um momento assim que a gente precisa muito de se fortalecer espiritualmente e poder também auxiliar outros irmãos de humanidade. Porque sabemos que quando situações assim muito difíceis acontecem, o padrão vibratório cai e muitos não resistem. Então é necessário estarmos vigilantes para nos fortalecer e poder auxiliar outros. Então, essas sementinhas que nós vamos jogando nos nossos canais, nós já temos para mais de 130 vídeos ali postados. Então, são momentos que a pessoa esquece um pouco as suas preocupações, a sua ansiedade, o seu medo. A Leondina disse, que bom, Leondina, ela disse que está gostando muito e que Deus abençoe a todos nós. Que bom, Leondina. Que Jesus abençoe a todos nós. E um abraço a todos que estão aí no Facebook, no Instagram e até às 8 da noite. Paz a todos. Até lá. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia.